Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Cauê. Hoje vou começar com vocês uma série de vídeos relacionados à semiologia. Vamos começar então a discutir sobre semiologia de cabeça e pescoço, hoje mais especificamente sobre faces. Vamos discutir então 5 faces, alguns sinais e sintomas destas faces. Vamos lá. A face número 1, aqui nós temos uma síndrome. Temos aqui a prega cantal. Lembrando, pessoal, que a prega cantal não é patognomônico dessa síndrome e também não é um sinal patológico. Encontramos a prega cantal, ou como também pode ser dita, prega de pele no canto interno do olho, na população oriental. Tá? Então, além da população oriental, também nos portadores da síndrome de Down. Aqui a gente pode ver na imagem aqui a prega cantal. Os portadores da síndrome de Down normalmente eles apresentam também um rosto redondo, a boca quase sempre entreaberta, dentre outros sinais, tais como a macroglossia, a diminuição do tônus muscular e também a prega palmar única, tá bem? Então temos aqui uma face da síndrome de Down. Nossa segunda face é de um paciente idoso, normalmente, um paciente que vem acompanhado por alguém na consulta. Imagine que esse paciente simplesmente sentou-se e começou então a olhar para você desta forma. O que nós temos aqui? É um paciente que evolui com progressiva rigidez muscular, incluindo a musculatura da face. É um dos sinais mais precoces é a perda da mímica facial, tá? Devido aí essa paralisia, né? Essa rigidez muscular desse paciente. Normalmente, o que nós encontramos aí nesse paciente com essa face? Esse paciente ele inclina-se um pouco aí para frente e ele permanece imóvel nessa posição. Ele tem aí um olhar fixo, como a gente pode visualizar aqui na imagem. Segundo, ele tem os supercílios elevados. E terceiro, a fronte enrugada. Tá? Então, aqui a gente tem uma face parkinsoniana. Entre outros sinais, a gente tem também o sinal da voz. Esse paciente normalmente tem como característica uma voz baixa, de pouca variação ou modulação. Tá bem? Nossa face número 3. Essa foto em si não é das mais corriqueiras na internet. Esta talvez seja mais comum aí para vocês. Nós vamos trabalhar em cima dessa daqui. Essa daqui a gente consegue identificar uma série de lepromas. Né? Então, esse paciente com a faces de lepra, ou seja, o paciente com hanseníase, ele tem aí a pele espessa, sede de grandes números de lepromas, que tem aí tamanhos variados e confluentes. Nessa imagem aqui a gente consegue visualizá-los melhor. Então aqui a gente tem os lepromas de tamanhos variados e confluentes. Esse paciente ele tem outras características aí na face, tais como os supercílios caem, o nariz ele se espessa e se alarga. Né? Então, vamos pensar. Lepromas ao redor da face, alteração do nariz, alteração do supercílio, né, que caem, e também a gente tem aí alteração labial. Esse lábio do paciente normalmente torna-se mais grossos, mais proeminentes, às vezes até mesmo deformados, e também essa região da bochecha e do mento, que eles acabam se deformando pelo aparecimento dos nódulos. Conseguimos visualizar aqui, então, essa região da bochecha e dos mentos deformados. A nossa face número 4 é a face conxingoide. Então, temos aqui uma face que o paciente apresenta assim, um rosto arredondado com atenuação dos traços faciais. Pessoal, isso aqui, na unidade básica, mesmo no pronto atendimento, provavelmente vocês vão ver isso algumas vezes aí ao longo do mês, ao longo do trimestre, semestre. Tá? Então, isso não é nada incomum da gente visualizar esses pacientes. É muito comum, especialmente na unidade básica de saúde, aquele paciente que tem uma artrite reumatoide, que tem uma artrose, um paciente aí que faz uso de forma irregular do corticoide. Né? Então, uma paciente que, nada melhora, doutor, a única coisa que melhora é quando eu tomo prednisona. O paciente vai, toma prednisona numa dose mais alta e acaba aí tendo essa face, a face conxingoide, tá bem? Então, a gente espera que esse paciente tenha esse rosto arredondado, a vermelhidão em região malar pode ocorrer,
e a gente espera também o hirsutismo nessa paciente. Tá? Então, uma paciente aí com a face conchingoide. A gente pode chamar também de moon's face, né? Se a gente olhar, parece uma lua devido aí à face arredondada. E nossa face número 5, uma criança novamente, uma criança com edema palpebral, ou seja, essa criança ela tem um edema de partes moles. Tá? Então a gente pode chamar essa face de faces renales ou de faces nefrótica. Esse edema dos tecidos moles, pessoal, deixando aí o rosto da criança arredondado, com acúmulo de líquido, principalmente em torno dos olhos, isso daqui é bem característico de ocorrer no período da manhã. Então, essa criança, ela acorda assim, com esse edema nessa região, tá? Por que isso ocorre? À medida que essa criança tem esse problema renal, ela tem esse acúmulo de líquido, e esse líquido na região da face, ela acaba indo para onde tem tecidos moles, tá? Então, por isso que essa criança acaba tendo essa alteração, e ao longo do dia, né? Então, imagina que ela está ali na horizontal, deitadinha, fica acumulado ali nessa região dos tecidos moles. À medida que ela acorda, que ela fica em ortostatismo, esse líquido em excesso eles acabam confluindo para outras regiões da face, tá? E até mesmo saindo um pouquinho aí da face. Então, é uma alteração que ocorre normalmente na hora que a criança acorda e que tem uma melhora aí ao longo do dia, ao longo que a criança começa a andar, começa a ficar em pé. Então, essa face vai melhorando, vai desaparecendo esses sinais, tá bom? Então, muito importante, faces renales ou faces nefrótica, tá bem? Então é isso, pessoal. Hoje a ideia era discutir essas 5 faces. Discutimos, então, a faces de Down ou mongoloide, de acordo com a literatura, faces parkinsoniana, faces leonina, a faces conchingoide e a faces renales ou nefrótica, tá bem? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo relacionado à semiologia. Logo, logo, a gente vem com o nosso segundo encontro relacionado à semiologia de cabeça e pescoço. Até a próxima, pessoal.